Luz dura, luz difusa, artificial e natural. Você sabe o que é isso? Acredita que pode interferir na qualidade dos seus vídeos? Acredite ou não, conhecer o tipo de luz é fundamental para iluminar a sua cena. Não basta ligar a sua luminária e sair gravando. Continue comigo, porque sem enrolação, hoje eu vou te explicar por que a fonte de luz pode mudar a qualidade do seu vídeo. Aqui ensinamos conceitos. E se você entender como a coisa funciona, vai ver que é possível improvisar. Meu nome é Carlos, e este sou eu fazendo tudo sozinho, neste vídeo gravando com o celular. Se eu consigo, você também consegue. Você está no pré-rec, um passo a passo do que você precisa saber antes de apertar o REC da sua câmera. Uma fonte de luz é tudo que gera luz. Mas por que devo conhecer o tipo de luz que eu tenho disponível para gravar meus vídeos? Porque a fonte de luz é que gera os reflexos e as sombras. É a forma que você tem para botar uma maquiagem na sua cena, trazer tridimensionalidade para o seu vídeo. Eu falei disso num vídeo anterior. Vou deixar aqui no card para você assistir se quiser entender melhor. Bom, agora voltando ao nosso tema, se eu quero uma sombra suave, posso usar uma luz dura? Se eu quero acrescentar um tom de dramaticidade na minha cena, sombras marcadas, luz difusa funciona? Acho que o próprio nome das fontes de luz já dá a dica para que ela pode ser usada. Mas se você conhecer exatamente o que é, vai ver que é possível transformar e adaptar, além de improvisar com muita sabedoria. Mas antes de tudo, você sabe o que é luz dura e luz difusa? Acha que realmente sabe? Escreve aí nos comentários, sem roubar. Sim, eu sei. Aí depois no final do vídeo você compara as suas respostas. Se você acertou, parabéns! Você já tem noção do que aprendeu na escola, pode e deve ser aplicado na prática. Mas se você errou, não se preocupe. A maioria passou pela escola estudando ciências, física, achando que tudo aquilo não servia para nada. Mas nunca é tarde para aprender. Escreveu aí? Vamos começar entendendo primeiramente o que é luz dura e o que é luz difusa. Muitas pessoas acham que apenas luz dura é a que produz sombras duras e luz difusa é a que produz sombras suaves. Isso está errado? Bom, não. Mas é uma explicação, eu diria que de trás para frente, usando o que acontece, um efeito para definir um conceito. O mais adequado seria luz dura. Raios ou ondas de luz paralelas incidem diretamente sobre um objeto e suas arestas. Dessa forma, produz apenas sombra, quase nada de penumbra. Uma sombra delineada bem marcada, uma sombra dura. Uma fonte de luz difusa propaga ondas para todas as direções. Ondas diretas criam sombras e ondas indiretas criam as penumbras. Sombras e penumbras se misturam. Não dá para saber exatamente onde uma começa e onde a outra termina. Uma sombra que nós chamamos de sombra macia. Até aí tranquilo, né? Mas aí você se questiona. Mas luz não é tudo igual? E na mesma origem, uma fonte de luz? Por que temos ondas paralelas e ondas em todas as direções? Por que temos uma fonte de luz dura e uma fonte de luz difusa? É relativamente simples. Mas precisamos ir um passo a passo, ok? Não pule essa parte, senão você não vai entender nada. Vamos começar analisando a primeira fonte de luz, a fonte de luz criada por Deus. E o Senhor disse: que se faça luz. O Sol gera luz. Essa luminosidade se propaga em ondas. Ondas por todas as direções ao redor dele. Para nós, aqui no canal, luz para todas as direções, luz difusa, lembra? Então o Sol é uma fonte de luz difusa, ou seja, produz sombras suaves. É agora que você vai entender que é possível transformar um tipo de luz em outro. Por princípio, o Sol emite luz difusa. Mas a distância entre o Sol e a Terra é tão grande, mas tão grande, que chega na Terra apenas uma pequena fração do que é gerado no Sol. A intensidade do Sol e a distância fazem com que esta fração de luz que chega aqui na Terra seja praticamente formada por ondas paralelas. Ondas paralelas geram sombras duras. Logo, fonte de luz de ondas paralelas, luz dura. Sol, sombra dura. Mas você não falou que o Sol emite ondas para todos os lados? Uma fonte difusa? Sim, eu falei. Mas falei também que a distância e a intensidade que fazem com que somente ondas paralelas cheguem aqui.
O Sol se transformou de uma fonte difusa para uma fonte dura. Você entendeu? Está comigo nessa? Vamos ver então como seria transformar ao contrário? Transformar uma fonte de luz dura para uma fonte difusa? Acho que todo mundo já deve ter visto uma lâmpada de LED. O LED, por sua característica de emissão de ondas luminosas, gera ondas que se espalham por um ângulo bem pequeno. É bem estreito, não é para todos os lados. Vamos generalizar dizendo que é praticamente paralelo, ok? Então, uma lâmpada formada apenas por LEDs emite uma luz para frente, como uma lanterna, mas sem a necessidade de espelhos e lentes. Você já reparou uma lanterna de LED? É só uma lâmpada e um vidrinho e cria o mesmo efeito que um facho de luz das lanternas de antigamente, que eram todas cheias de espelho, cheio de refletores e cheio de lentes. Se o LED cria o facho de luz, como uma lâmpada LED ilumina todo o ambiente. E é aí que vem o truque e o conceito que, se você entender, vai conseguir transformar toda a iluminação dos seus vídeos. Se eu aponto ondas de luz para um objeto, eu gero no objeto reflexos de luz, certo? Eu falei disso no vídeo passado. Dá uma olhadinha no card. O reflexo de luz se espalha por todas as direções. Agora, se eu aponto as ondas de luz para um objeto translúcido, parte dela é refletida e parte segue para o outro lado do objeto. Mas o que segue para o outro lado também segue para o outro lado de uma outra forma. Segue na forma de um reflexo, ou seja, emitindo ondas de luz para todos os lados. Quando fazemos isso, transformamos um objeto translúcido em uma nova fonte de luz. Uma fonte de luz que agora emite ondas para todos os lados. Só de utilizar um objeto translúcido, já transformei ondas paralelas, luz dura, em ondas para todas as direções, luz difusa. Mas vamos seguir com o exemplo das lâmpadas LED para fixar bem este conceito. Os fabricantes de lâmpadas colocam então uma capa translúcida sobre os LEDs. A capa paralela, a luz paralela gerada pelos LEDs bate na capa, que reflete, se transformando em uma nova fonte de luz. Agora uma fonte de luz com ondas para todos os lados, uma lâmpada que iluminará todo o ambiente. Entendeu por que fontes de luz para vídeos em geral iluminam um objeto translúcido? A ideia é gerar uma nova fonte de luz. Quanto maior a fonte, mais suave a sombra. Mas isso é tema para um outro vídeo. Por enquanto, eu quero que você preste atenção e tome cuidado, porque tem muita gente que acha que transformar luz dura em luz difusa é apenas colocar barreiras translúcidas. E aí enche de papel manteiga na frente da lâmpada. Barreira somente diminui a intensidade da luz. Aí seria muito mais fácil e prático comprar um dimmer e controlar a intensidade da luz. Luz fraca não quer dizer sombra suave. Luz fraca quer dizer apenas que seu vídeo vai ficar mais escuro. Agora que você entendeu o que é luz dura e luz difusa, compare com o que você escreveu anteriormente lá no chat. E escreve para mim. Eu gostaria de saber o quanto você já usa a teoria na prática. E por falar em prática, vamos para uma dica prática para você já usar nos seus vídeos? Vamos dizer que você quer criar sombras extremamente suaves, um bafinho, um sopro, só para dar uma certa tridimensionalidade aos objetos e ao interlocutor. As suas fontes de luz estão gerando luz dura, sombra dura. Falei neste vídeo e vou detalhar mais para frente que a qualidade das sombras e penumbras está relacionado com o tamanho da fonte de luz. Se você esticar um lençol perto da cena que precisa, do local onde você precisa gerar os reflexos e iluminar o lençol, entende que pelo que acabamos de conversar, o lençol se transformará na sua nova fonte de luz, uma fonte de luz que emite ondas para todos os lados, uma luz difusa. Consegue imaginar que transformar um pequeno refletor numa fonte de luz imensa e que você está próximo da cena? Fonte de luz difusa, grande, imensa, perto da cena, geram sombras suaves. E não é necessário uma cena escura porque você encheu de barreira na frente do refletor. Você não tem um lençol aí disponível? Não tem como esticar um perto da cena? Aponte o refletor para a parede. As ondas de luz paralelas vão incidir sobre a parede, que irá gerar reflexos. Lembra que eu falei? Reflexos com ondas para todas as direções. Uma nova fonte de luz, uma nova fonte de luz grande, difusa, sombras suaves. Nos próximos vídeos, vamos conversar não somente sobre fontes de luz, sombras, reflexos e penumbras. Vamos falar sobre comunicação, como aprimorar o seu discurso, aprendendo a atenção da audiência, regulagem de câmera, ISO, abertura de diafragma, shutter speed. Será que isso afeta a qualidade da sua imagem? São muitos os temas que trataremos no canal.
Se interessou? Entendeu a importância de aprender os conceitos e não receitinhas prontas? Então se inscreva no canal e ative a sinetinha para ser avisado sempre que tiver vídeos novos por aqui. E aproveita, deixa o seu like, ele é muito importante para nós continuarmos criando conteúdo para vocês. Eu vejo vocês no próximo vídeo.